Bem-vindos para a nova temporada do Não Sei Direito, o seu podcast jurídico. Hoje estamos eu e Letícia para falar sobre um tema extremamente atual: inteligência artificial e direito. Quais os limites éticos, quais as utilidades, como utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Isso aí, gente. Inteligência artificial é o tema do momento, né, Pedro? E como que a gente ainda tem que aprender a utilizar, saber utilizar com ética, que é principal para o advogado, ele jamais pode ultrapassar qualquer questão ética. E hoje a gente vai falar para vocês um pouco dessa experiência que a gente está tendo com a inteligência artificial, porque estamos aprendendo, né? Não sabemos direito tudo ainda. E é tudo muito novo, mas todo mundo usa essa inteligência. A gente acha que não, mas quando você está no e-mail, você já utiliza inteligência artificial. Quando você está no WhatsApp, você utiliza inteligência artificial. Instagram utiliza inteligência artificial. Quando você acessa o banco, o aplicativo do banco, ali tem inteligência artificial. Que às vezes a pessoa pensa que inteligência artificial é só um tipo, né, de inteligência, tipo o chat GPT. Não. Tem várias formas de inteligência artificial, então não tem como fugir. E várias formas de utilizar a inteligência artificial, né? Hoje a gente tem assessores de inteligência artificial como você bem colocou, em vários dispositivos, em vários momentos da nossa vida. No direito, a gente já tem, seja dentro dos escritórios de advocacia, seja nos gabinetes julgadores, a gente tem uma presença muito forte dos algoritmos e da tecnologia para facilitar a vida judiciária, até porque a quantidade de processos hoje está quase humanamente impossível. Você usou um termo que eu acho muito interessante: facilitar. Facilitar não é entregar tudo. Não é substituir. Não é substituir. E que é um ponto que a gente sempre vai estar em discussão quando a gente fala de inteligência artificial. Porque o advogado não vai ser substituído, mas ele tem que saber utilizar a ferramenta. E como que ele vai utilizar essa ferramenta sem também colocar o seu cliente, publicizar tudo que o seu cliente trouxe como documentação. Então, assim, tem muitas questões ainda que a gente vai ter que debater. E qual a extensão do uso, né? Porque hoje, na atividade, pelo menos lá no meu escritório, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência em vários pontos. A gente ganha tempo, a gente ganha inspiração muitas vezes. O que eu entendo que não pode acontecer é a substituição à crítica, ou seja, sem crítica daquilo que a inteligência artificial entregou para a pessoa. Não é fechar os olhos e falar, faça para mim, eu não vou ler mais e já vou iniciar o processo. E sem conhecimento, porque você usou um negócio que é muito importante, né? O faça para mim. Fazer o quê? Então, o uso da IA tem que ser, que é a inteligência artificial, né? Ele precisa ser muito comedido, porque tarefas simples já há uma substituição integral. Então, eu preciso produzir uma procuração, eu preciso produzir uma petição muito simples. É possível a substituição. Mas desde que o advogado tenha filtro, ele analise também o que foi escrito, porque muitas das vezes, a gente sabe disso, a inteligência, a IA pode criar. Ela alucina, né? Alucina muito, mas o que eu tô falando é o seguinte: quando a tarefa é simples demais, a possibilidade de substituição ela é muito maior. Então, imagina o seguinte, vamos pegar uma coisa muito simples. Muito antigamente, somar 2 mais 2, você tinha que usar lá as pedrinhas passando para um lado para o outro. Hoje a gente tem a calculadora. É uma tarefa simples. Sim, somar 2 mais 2. Você tem que saber usar a calculadora. Ela não vai fazer sozinha. Você tem que saber dar o comando, o prompt. Isso. E a grande questão é como que você aprende e como que você ensina para sua IA a dar este comando. A construção do comando ela tem que ser crítica. Quando você já estudou. E sabe o que você está querendo. E sabe o que quer. Porque se você coloca, né, aquela velha frase do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, a partir do momento em que você dá um comando sem saber por que você está dando aquele comando, eu quero uma petição inicial de atraso de voo. Muito provavelmente, se você der este comando simples, a chance do resultado ser algo com muita alucinação ou com uma generalidade muito grande pode atrapalhar.
E aí é preciso ter o senso crítico para poder Eu acho que é como tudo na entender, vida, né? é. Você tem que ter filtro. E esse filtro Sim. é um senso crítico junto com uma técnica, com o estudo. Então, o advogado ele tem que saber o que ele está buscando. Ele não pode... Qualquer profissão, né? Que for utilizar a IA. Então, você não pode simplesmente jogar lá e deixar por conta dela. Você tem que filtrar, tem que entender. E esse comando eu acho que é a chave do negócio. Porque se não souber dar o comando, vai vir coisa aí bizarra. A gente já viu bastante coisa, né? A gente já viu Bizarro. Chaves aparecer como participante de um processo. Jurisprudências inexistentes. Exatamente. E isso pode acarretar no mau resultado. Isso pode colocar em risco o resultado daquilo que a gente está querendo. Então imagina uma petição inicial que tenha um pedido errado produzido por uma inteligência, por uma IA. E a responsabilidade do advogado? Exatamente. A gente não pode esquecer. Isso é importante. A gente não pode esquecer que a Importante. responsabilidade do advogado é pessoal e limitada. Isso. A IA ainda não assina processos. Eu espero que ela nunca faça isso. Não vai assinar, Porque gente. a, Vamos pensar nisso. isso é É a parte humana. A parte humana é a parte que cria responsabilidade para o advogado. Então, por trás de todo o que produto. nós produzimos e assinamos, a responsabilidade é nossa. Exatamente. E isso o pessoal não pode esquecer. E por trás de todo produto produzido pela IA, tem a responsabilidade de um ser humano. Uhum. Então, um produto mal feito, uma petição mal feita por uma IA, pode trazer um resultado ruim, inclusive, para o próprio advogado. E outra coisa, né, que a gente às vezes não percebe, mas, por exemplo, a gente estava até comentando aqui antes, de documentação. Seu cliente lhe confirma a documentação. Aí você vai lá e pede a IA para fazer uma análise documental. Ok. Essa análise, ela está em sigilo ou não? Então, até que ponto a IA é sigilosa? Até que ponto a IA não é sigilosa? E esses documentos que o seu cliente indicou para você, te deu toda a confiança, você repassa ele de uma certa forma para uma inteligência artificial que às vezes outra pessoa pode analisar. Então, assim, tem filtros, né? Que você pode estar fazendo para isso acontecer, para ficar mais sigiloso, mas não são todas. Então, a gente tem que saber utilizar. Então, eu acho que o momento agora é fazer cursos. Cursos de IA. Eu acho que é aprender como tudo, né? Aprender. Não tem como não aprender, não tem como fugir disso. Então, eu falo que o curso do currículo agora é IA. Tem que ter aí um curso, que seja uma pós, um MBA, ou um cursinho básico, mas não tem como fugir, porque principalmente nós que temos esse sigilo profissional com o nosso cliente, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar uma ferramenta se a gente não souber utilizá-la. Uhum. Então, assim, é legal, vamos utilizar, mas como e com quais critérios? Sim. Eu percebo cada dia mais que a substituição do ser humano pela inteligência artificial é um grande problema. Você querer tirar um e colocar o outro. Uhum. É para somar, não é para somar, substituir. exatamente. De novo, entendo que para tarefas muito simples é possível delegar. Uhum. Igual, né, dentro também de uma estrutura, você tem a hierarquia, lá você tem o estagiário, o advogado júnior, o advogado sênior, o advogado pleno. E cada pessoa tem a sua atribuição de responsabilidade de acordo com a sua experiência. As tarefas mais simples, elas são relegadas para aqueles cargos hierárquicos mais simples. Porque demandam menos são menos complexas, elas demandam revisão, menos revisão, não é que não exista revisão. Então, se eu criei, por exemplo, um modelo de petição de juntada de documento, Sim. eu só estou fazendo a juntada. Tá Ali, eu não tenho muito o que pensar em cima daquele modelo de juntada, porque a juntada é um ato simples. É importante, mas é simples. Para essas questões que são muito mais simples, eu entendo que a IA tem um espaço muito maior. A grande questão é quando a gente começa a complexizar Mas esse a situação. ponto de ser complexo que é importante, porque esses dias eu tirei uma palestra e percebi assim que aquele público, existiam algumas pessoas que queriam usar a IA 100%, tipo, não tô querendo ter o trabalho de peticionar, por exemplo, entendeu? E aí vem o problema, que pode ser problema ou não,
caso a pessoa não souber utilizar. É, Entendeu? eu- Você entregar tudo para uma inteligência artificial, porque, igual a gente falou, a humanização, além da humanização, da questão ética, então envolve vários fatores. eu posso pagar a língua no futuro. A gente nasceu para Posso pagar estar língua. errado, mas eu não vejo uma substituição integral Eu também acho. do advogado pela inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o mercado evoluindo para a utilização massiva da inteligência artificial de forma a fazer com que os profissionais ganhem tempo e eficiência. Exemplo básico, uma construção de um contrato. Uhum. Um Não, é contrato, qualidade também do um contrato advogado. que um advogado possa demorar aí 3, 4, 5, Isso, qualidade 6 de horas tempo. para Uhum. poder escrever, com um bom comando, é possível que esse tempo seja reduzido. Sim. Um uso que eu já fiz e acho muito interessante de inteligência artificial, que é para resumir e reduzir processos. Então, esses dias eu estava analisando um processo que ele porque tem mais de facilita. 900 páginas. Não, tem muito Então, processo eu grande, criei então facilita. um comando para que a inteligência artificial me assessorasse e me mostrasse quais são os pontos importantes Uhum. dentro desse processo. Uhum. Então, eu economizei tempo não precisando ler um monte de certidão de juntada, certidão de que volta para a Caraca. secretaria, certidão de conclusão. Então, ele me mostrou, Pedro, das páginas tais a tais eu tenho isso, das páginas tais a tais eu tenho aquilo. Entendi. Ele sintetizou. E ele sintetizou o processo. É claro que eu passei um crivo crítico verificou. muito grande e o resultado foi bem Você não satisfatório. acreditou 100%. Não, né? Você ele utilizou foi bem aquilo satisfatório. e- Eu vi e que filtrou. o relatório que foi montado, ele teve uma lógica. Uhum. Ele me mostrou, olha, teve uma petição inicial, uma contestação, uma impugnação, as provas que foram produzidas foram essas, essas e essas, a testemunha que foi ouvida falou isso, houve uma sentença e a sentença foi nesse sentido, e fez sentido, né? Uhum. Ele me deu uma devolutiva Ele foi te dando vários nortes. de... não exatamente o norte, porque eu sabia o que eu estava procurando. Entendi. Ele simplesmente falou, olha, o que você está procurando, ao invés de você ter que ler 900 páginas, eu estou te dando um relatório de 20. Uhum. E dentro dessas 20 páginas, se você precisar buscar algo que tá além, que está dentro dessas outras páginas, tá aqui o caminho. Você pode ir direto nessa página. E você usou qual? Eu uso muito o Gemini ou Gemini, eu nunca sei como é que fala. Uhum. É o que a ferramenta de IA que eu mais uso. Porque ele me dá muitas outras possibilidades. Então, dentro lá tem o notebook LM que me ajuda a fazer outras coisas. Uhum. Então, ele é o que mais me auxilia. Sei que existem outros, uso com frequência também o chat GPT. Nós usamos ele para fazer a pauta, porque a gente pediu estava... ajuda para ele, a gente- até para poder saber se existia alguma substituição do nosso crivo, né, da nossa crítica. a gente usou, porque Mas é legal. usamos, a gente fala usamos de adaptado, IA, né? tá? Isso, gente, não Nós é a pegamos pauta, o resultado não é 100%, não. e Exatamente. fizemos uma... Às vezes uma pauta, aí olhamos achando, esse ponto aqui é interessante, esse aqui vamos acrescentar. Eu acho que é isso, né? Você pode usar até de uma base para muitas coisas, mas você tem que usar a sua inteligência, não só artificial, mas a sua, para poder incrementar. E diga-se de passagem, esse termo inteligência artificial ele é muito criticado, né? Porque a inteligência enquanto processo não pode cognitivo, ser ele não é artificial, ele é natural. Aham. Mas É. vamos Pulando essa vamos dar esse benefício da dúvida para a inteligência artificial, Exatamente. porque, e aí voltando à questão dos assistentes, a gente precisa, e aí de fato, ensinar esses assistentes a pesquisar. Uma coisa que, usando muito o Gemini, como a gente usa, a gente foi condicionando ele a nos dar determinadas respostas com um viés Entendi. jurídico. Uhum. Porque não adianta nada eu querer fazer uma pergunta médica e esperar um resultado jurídico. Uhum. Esses dias, inclusive, eu Tem que saber estava utilizar. conversando com o meu oftalmologista.
E ele estava me explicando como que isso tem, como que a IA tem impactado o serviço dele, que é médico. Ele O pessoal já vai com a consulta pronta? Como é que é? Não, ele tava mostrando a parte de gestão do consultório. Tá. Porque ele trabalha num consultório em que ele é a segunda geração. O pai dele começou o consultório, ele está trabalhando, então eles estão entrando agora na terceira geração do consultório. E existem muitos prontuários ali. E esses prontuários precisam ser resumidos. Só que eles têm pacientes que são acompanhados ao longo de 30, 40, às vezes até 50 anos, ele me falava. E ele precisava, às vezes, falar assim, peraí, a Letícia está aqui, ela é nossa paciente há 30 anos. Desde os 5 anos, a Letícia vem aqui. É um resumão do que a pessoa já fez. O que ele estava explicando? Que ele usa a inteligência artificial para compilar a vida médica daquela pessoa. Muito bom. Então ele tem lá um calhamaço de, sei lá, 50 páginas de relatório da Letícia. A inteligência artificial vai falar assim, olha, Letícia teve isso, 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 e... Faz uma linha do tempo. Quase uma linha do tempo, só que muito mais efetiva no sentido de condensação. Então, algumas informações. Quando a Letícia tinha 6 anos, ela veio aqui no consultório. Para fazer isso ia demorar um tempo gigante. Exatamente. Aí otimiza e é um paralelo bom. E é um paralelo que eu faço com essa utilização que eu fiz na redução do processo lá no escritório. Porque o tempo de leitura que eu teria para ler 900 páginas é infinitamente maior. Você vai gastar muito tempo. Muito tempo. Porque, assim, quando você lê, você acaba... Aí tem uma análise crítica, você vai vendo se tem algum ponto que dá para... E tem o tempo de leitura. Tem o tempo de leitura, que é o básico. Então, o tempo de leitura. Quanto tempo a gente demora para ler uma página A4 escrita? 900 páginas. Mas agora você multiplica isso por 900. 900 e aí, um bom assessor de IA que compila isso e te dá um resultado bem satisfatório. Para isso, eu entendo que a inteligência artificial é maravilhosa. Com certeza, ela otimizar 900 páginas. Exatamente. Agora, eu vou pedir para o assessor de IA do escritório fazer uma contestação para mim? Não. Eu posso pedir que ele faça uma pesquisa, por exemplo, na jurisprudência do STJ, do TJMG, do STF, sobre um determinado assunto. Ele vai me dar uma pesquisa que, se eu fosse entrar, fazer a pesquisa em todos os tribunais, eu gasto muito mais tempo. Então, eu crio um comando, crio um prompt e falo assim, olha, preciso procurar as jurisprudências atuais de tal e tal, de tal e tal ministro, de tal e tal desembargador, de tal e tal câmara. Eu ainda consigo limitar e direcionar a minha pesquisa de uma forma a ter muito mais eficiência. Então ele vai me dar ali tudo, ele filtra muito bem. Mas quem que faz? Quem que pede o filtro? O comando é humano. O comando é humano. Gente, eu acho assim, nós não seremos substituídos. Porque não tem como. Agora, claro que às vezes algum ponto, igual você colocou, pode acontecer. Mas tudo, não tem jeito. O comando é nosso. E aí, a preocupação que eu mais tenho é a inteligência artificial. Ela vai se desenvolver e ela está se desenvolvendo para tentar chegar o mais próximo possível do comportamento humano. E a linha tênue que vai começar a dividir os bons e os maus profissionais vai ficar cada vez mais clara. Porque o mau profissional, que é aquele que já não tem necessariamente o senso crítico, já não faz uma pesquisa bem feita, já não atua com o que está de mais atual... Já não busca atualizações... Esse profissional, esse tipo de profissional tem uma chance muito maior de ser, sim, substituído por uma IA do que o cara que é o bom profissional, a pessoa que é o bom profissional. Mas eu acho que nesse ponto é o mercado. Então, assim, igual, por exemplo, direito. Muita gente fala, não tem mais mercado. Isso é uma mentira. A gente entendeu? Sabe que não existe. Eu, pelo menos, não acredito em saturação do mercado. É a mesma coisa da IA. Vai falar assim, a IA vai substituir. Mas é mercado. Porque no mercado também vão ter sempre os bons, os médios e os que... Mas para os maus profissionais, eu entendo que a inteligência artificial, a IA, tem oportunidade. Mas aí ele tem uma concorrência a mais. Ele além de estar concorrendo com os seres humaninhos, ele vai estar começando a concorrer com a inteligência artificial. Porque imagina você que viajou para Dubai, teve seu voo
cancelado, passou vários perrengues e na hora que você volta você quer um ressarcimento sobre aquilo que você passou. Do ponto de vista jurídico, a gente sabe que essa situação é uma situação muito simples. Né? Por mais penosa simples, psicologicamente. É simples, mas tem o devido processo legal, pode Sim. ter defesa. Ok, Então. mas se eu dou um comando para uma inteligência artificial em uma situação simples, no sentido que uma petição inicial, neste caso, ela não precisa ser complexa, ela não precisa ter 30 páginas, ela não precisa ter uma citação de doutrina, ela não vai precisar de algo, ela precisa ir mostrar que aquilo aconteceu dessa forma. É muito mais fácil, neste âmbito, o mal profissional ser substituído por uma inteligência artificial do que se você estiver, por exemplo, discutindo uma ação civil pública. Ah, com certeza. Que é algo mais robusto, demanda uma instrução probatória muito maior, uma complexidade é muito mais grande. Complexo. Ou nem indo tão longe no direito público, né, igual a ação civil pública. A gente estava discutindo aqui antes, uma ação de divórcio. Imagina você sendo divorciada mas de toda por forma, uma IA. Pois é, mas você acha que de toda forma, vamos supor então que seja esse profissional aí, né? Que é um profissional raso e que a IA vai substituí-lo em questões, digamos, intelectuais. Ok. Esse é o ponto. Mas acontece que esse profissional mesmo raso, ele tem que assinar. Mas eu tô pensando o seguinte... Como é que fica? Eu entendi o seu ponto. O que eu tô falando é o seguinte, imagine que... Quando eu falo assinar, gente, deixa eu colocar os termos, a gente fala assim de uma forma tão rápida. Assinar é porque o advogado ele tem que colocar o AB dele, assinar. Nem que seja pelo token. Exatamente. O assinar, mas a assinatura é digital hoje, mas a gente fala assim. Mas eu quero ir um pouco mais além. Imagina o seguinte, essa pessoa não um advogado autônomo. Imagina que existe uma vaga para advogado júnior em um escritório. Okay. Esse escritório trabalha com o quê? Esse escritório é especializado em direito do consumidor para atraso de voo. Então, tipo, uma pessoa vai conseguir Ele é super nichado. Uhum. Se essa pessoa física, esse ser humano, não consegue ter um senso crítico para poder entender todas as nuances do processo e saber agir de forma atualizada, ele sim vai ser substituído por uma inteligência artificial. Porque vai ter alguém ali responsável por dar o comando. Pelo setor de escritório. Que vai poder contar muito mais com um assistente de IA do que qualquer outra coisa. Ele vai mais gerenciado que o advogado. Exatamente. Então, a provocação que me vem é a inteligência artificial existe, as IAs estão aí. Não tem jeito, Pedro. Nós vamos jeito. ter que conviver e aprender a conviver. Estamos ali. Isso. A questão é, qual é a extensão de uso, qual é a extensão da concorrência, e se eu não entender que ela é presente na vida do escritório, do advogado, do gabinete, de onde quer que esteja, eu vou ficar para trás. Não, gente, tem jeito não. O negócio é realmente estudar, entender, aprofundar, porque não é um tema simples. Acho que às vezes a gente está vendo tanto falar de IA, mas não é algo simples para que ele seja realmente efetivo. Né? Porque assim, para você usar para mais ou menos ali, você não precisa fazer curso, não precisa de estudar, não precisa de aprofundar, não. Beleza, você vai lá e faz. Mas eu acho que para aprofundar e trazer a diferença no mercado de trabalho, que no nosso caso, né, na advocacia, você tem que estudar e entender esses comandos, como fazê-los e entender também essa questão até onde que a gente pode ir enquanto advogados, na questão da publicização de documentos, às vezes, que são sigilosos. Então, é um cuidado que a gente vai ter que entender. Essa IA que eu estou utilizando é uma IA segura? Ela é segura. É segura para o meu cliente? Então, eu posso utilizá-la ou não? Então, isso aí é um ponto que eu acho que a advocacia, ela sempre vai ter que observar. A gente não pode sair publicando coisas dos nossos clientes. Sim, que é um são cuidado sigilosos, que precisa existir então, sempre. Então, é pelo estudo da própria ferramenta, da IA que você utilizar. Aí você vai ver, tem um filtro, não tem um filtro, tem como colocar o sigilo, não tem como colocar. Não é sair utilizando, a Deus dará, não. A gente vai ter que ter esse cuidado. Que acho que, como tudo no início, né? Às vezes o pessoal sai
Sai, igual, lembra o WhatsApp, quando começou? Ainda tem, né? Aquelas. São as fake news, né? Mas na verdade, o pessoal, né, assim, que não tem tanto conhecimento que acaba passando. Hoje já tem mais filtro. Mas é o senso crítico. Do que do início. Lá no início tinha menos filtro. Uhum. Hoje já tem mais filtro, com senso crítico. Então, acho que essas inteligências artificiais que estão surgindo também vão acontecer a mesma coisa. A gente vai começar a ter mais filtro e ver o que pode se utilizar ou não. Uhum. Qual o cuidado que a gente tem que ter. Nós temos aí o código de ética, estatuto, a gente tem que seguir tudo, viu, gente? A gente não sai disso. E acho a que gente mais, tem que lembrar que, e mais que isso, eu acho que é pensar que existe o resultado na vida de alguém. Impacto na Entende? vida de um outro ser humano. Uma petição mal feita, e aí independente se ela é feita por um ser humano ou se ela é feita por uma IA, vai gerar um ela vai gerar um resultado que... Ela pode gerar um resultado que comprometa a vida daquela pessoa. Exatamente. Então, o ponto que eu Aí a eu gente entra na ética. Você acabou de dizer a ética e a responsabilidade do profissional. Então, quer utilizar assistente de IA? Utilize, mas saiba utilizar. Uhum. Filtro. Entenda que você não pode aceitar toda a resposta. Uhum. Você não pode copiar e colar direto aquele resultado sem pelo menos dar uma lida. Gente, né? A responsabilidade é do advogado. Então, tudo que a gente faz, a responsabilidade é nossa. E o cliente confia em quem? Na gente. Então, assim, a própria OAB, né? Tem código de ética, tem os processos dentro da própria OAB com a questão, né, do advogado. Eu já fui da ativa na OAB. Então, assim, a gente vê que tem advogados sérios, muito sérios, e é isso que a gente tem que continuar, sendo muito sérios, para que ninguém tenha aí um processo como disciplinar, porque pode acontecer. Então, assim, a gente tem que... Pode acontecer não por maldade do advogado, por desconhecimento. Olha para você ver, por desconhecimento. E aí, lembrando que o desconhecimento não exime do cumprimento da responsabilidade. Exatamente, não tem maldade, da lei da responsabilidade, mas você tem, se você se propôs a utilizar, utilize da maneira correta e utilize de uma maneira consciente, racional e crítica. Concordo. Não tem problema nenhum. De novo, é uma realidade. É iminente. E tá veio aí para ficar. E não tem como escapar. Nós temos que lembrar que está aí. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me lembrar de um mundo sem internet. Olha, gente, tá parecendo que ele é jovem. Não, a internet que é rápida demais. Ah, tá. Você se lembra do mundo sem internet? Eu lembro. Você se lembra como fazer compras sem ligar pro Hortifruti? Ele tá me zoando que eu compro, depois da pandemia, só pelo... É mais ou menos a mesma WhatsApp. coisa. A alteração do comportamento humano, ela vem de forma a reduzir lembro, esforço. sabe por quê? Porque a internet era muito cara. Aí ficava discando. E aí o pai da gente gritava, tá ocupando o telefone! Pois é. Mas hoje a gente não tem isso. discando. A internet está aí, super popularizada, que facilitou a utilização da inteligência artificial. E eu duvido, e aí sim duvido muito, que a gente vai voltar para um tempo em que não se utiliza a IA. Ah, não, eu também acho que não tem retrocesso, não. Aqui é daqui pra frente. Eu acho que a questão é, cada vez elas vão estar mais evoluídas, a gente correndo contra o tempo para acompanhá-las, porque vão ser muitas ferramentas, e aí discutir e aprender cada dia mais, porque não sabemos direito. E fato é isso, não sabemos, mas continuamos podemos aprender todos os dias. Todos os dias. Letícia, mas uma coisa é fato, independente se você está peticionando pela pessoa física, ser humano, ou pela inteligência artificial, quem está por trás precisa de combustível, e a gente sabe que o combustível de muito advogado é o café. Ah, claro. Entendeu? Gente, E sem café. recebemos... Sem café, impossível. Café caramelo. Eu amo. Tá? Delícia. Esse aqui é sem açúcar, tradicional, mas não dizem que não é só esse sabor. Tá? Você pode pegar a sua colher, que eu vou pegar o meu conheço. pote. Mas então você já conhece? Não, peraí, eu conheço, mas já eu quero o meu. Tá? Ó, pra quem não conhece, é o café caramelo, esse é o tradicional. Sem açúcar. Sem açúcar, zero açúcares. Isso.
Então, mas já que você conhece, então ótimo. Mas, gente, eu vou advogado e professor vive sem café, não vive? Eu amo café caramelo, claro que eu conheço. Delícia. Já fiz falta de educação. O que você fez aí, Pedro? Lambi a colher. As regras de etiqueta Senhor. que eu não domino e eu não sei direito. Não dizem sei que direito. A gente não pode lamber a colher, mas é muito bom e eu lambo a Não, colher. mas é bom demais. Delícia, gente. Não, assim, advogado e professor, sempre um cafezinho. Então, para encerrar o nosso Um brinde de episódio de café. hoje, vamos brinde de brindar ao novo formato Não Sei Direito Cast. Esperamos você no próximo episódio. Não esquece, hein? Curte, compartilha e manda pro seu amigo. IA, Inteligência Artificial, tema do momento.